Sim, meus amigos, eu sou eu e no Eu Sou Nerd de hoje vamos falar de uma das obras mais complexas da literatura fantasiosa e da cinematografia mundial. Mas antes eu gostaria de deixar um recado referente a um dos meus parceiros, inclusive, o Mundo Geek, um canal que, pelo próprio nome já diz, é voltado ao nosso querido mundo geek, mundo nerd, no qual ele fala de desenhos que marcaram nossas infâncias, séries que marcaram nossas infâncias e além de notícias aí do mundo nerd, enfim. Se liga aí de um trechinho do canal dele. Bom, galera, no vídeo de hoje iremos falar simplesmente de um dos melhores animes que já existiram. Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história mais famosa da Terra-média. Recadinho básico, eu falarei apenas de Senhor dos Anéis. Talvez eu traga alguma referência aí do Hobbit e da obra escrita, mas eu falarei principalmente do Senhor dos Anéis e do filme. Criado pelo gênio, escritor, filósofo e professor universitário J.R.R. Tolkien. A obra é tão complexa que ele levou 12 anos para escrever, de 1937 a 1949. Sendo que desses anos ele ainda teve um intervalo aí de 1 ano e meio sem escrever nada por falta de ideias e também por outros compromissos que ele tinha na vida pessoal, enfim. Tolkien era tão perfeccionista que os livros só começaram a ser publicados em 1954, pois ele quis levar esses anos aí também para fazer revisão de suas obras. O cara era um gênio, sendo lançados respectivamente na ordem que nós os conhecemos também nos filmes, com A Sociedade do Anel, As Duas Torres e, em 1955, O Retorno do Rei. Chegando no Brasil apenas em 1974 e em 6 volumes, dividindo cada obra em 2, porque no Brasil caga tudo, enfim. Fazendo um breve resumo do enredo, a história narra o conflito contra o mal que se alastra pela Terra-média, através da luta de várias raças como humanos, anões, elfos, ents, hobbits, magos, enfim. Tudo para evitar que o Anel do Poder volte para as mãos de seu criador Sauron, que restabeleceria todas as suas forças e ele poderia dominar toda a Terra-média e ia dar alguma merda aí. Partindo dos primórdios tranquilos do Condado e indo por toda a Terra-média até conseguir chegar na Montanha da Perdição e acabar com a história de vez. Ou podemos dizer, atravessando toda a Nova Zelândia, né? Porque o filme é uma propaganda da Nova Zelândia. Welcome to the country of open spaces, where the impossible becomes real. Mas um resumo mais reduzido ainda seria mais ou menos assim. Este foi o primeiro filme. E este foi o segundo filme. Pronto pro terceiro filme? E foi mesmo. Porra, na moral, não seria muito mais fácil o Gandalf invocar aquelas águias gigantes dele e ir voando até a porra da montanha? Ready the ring, Frodo! Ready! No, Frodo! Can you imagine what it would be like if we had walked the entire way? No filme temos 4 principais hobbits. Frodo, que é o protagonista, Sam, que é o amigo leal, que todos sabemos que é mais foda que o Frodo, e os irmãos Pippin e Merry, que são um pouco aí do alívio cômico da história também. Além deles, temos Aragorn, que também era conhecido como Passo Largo, o cavaleiro mais foda da Terra-média, Legolas, o elfo também mais foda da Terra-média, e, na minha opinião, um dos personagens mais fodas da história, Gimli, que era um anão no qual, velho, ele não é aquele esquema, era bruto, assim. Ele ia já com machadada, não sei o que, não precisava ficar flechinha à distância, o bagulho era pesado. E ele também servia de alívio cômico porque toda hora ele queria apostar com o Legolas quem matava mais orcs, era muito engraçado. E não podemos esquecer do nosso mago preferido, Gandalf, o Cinzento, que ainda no primeiro filme ele luta com Barlog, o demônio encarnado no capeta, que tem 200 mil metros de altura, e Gandalf, além de derrotá-lo, ainda consegue retornar como o branco, ou seja, ele tem mais poderes. A cada dia que passa eu acabo acreditando mais ainda nessa citação que diz que as duas únicas coisas infinitas no mundo são o universo e a imbecilidade humana. Uma simples frase de Orlando Bloom no filme se tornou aí um meme musical e que até o próprio Orlando Bloom entrou na onda.
They've taken the hobbits to Isengard. Isengard, God. Outra frase marcante do filme que ficou na história. Vocês sabem do que eu estou falando. Ô, mano, empresta o celular aí rapidão. Os filmes da franquia foram lançados respectivamente em 2001, 2002 e 2003, dirigidos por Peter Jackson e com o mesmo nome que tinham os livros. Os 3 filmes foram filmados em sequência, de 1999 até 2001. Os 3 filmes geraram uma receita de cerca de 3 bilhões de dólares e levando 17 estatuetas do Oscar, sendo que 11 apenas no último filme, O Retorno do Rei, se igualando aí com os 2 filmes mais ganhadores de Oscars da história, Titanic e Ben-Hur. Após tudo isso que eu disse, eu só tenho uma coisa a concluir. Senhor dos Anéis é uma obra muito bem escrita por Tolkien, muito bem dirigida por Peter Jackson e que eu não boto uma vírgula em nenhum dos dois. O filme é excelente, entrou para as 5 maiores trilogias da história, com certeza todos deveriam assistir. E não podemos esquecer, vocês já sabem, das nossas curiosidades, e hoje eu trouxe 5 curiosidades muito legais pra vocês. Christopher Lee, que interpreta o mago Saruman no filme, é o único integrante do elenco e da direção que conheceu o escritor J.R.R. Tolkien. Para Tolkien, não bastava as línguas que nós conhecemos, português, espanhol, japonês, inglês, ele criou novas línguas, você que viu o filme sabe disso. Mas não são línguas basicamente inventadas, criadas, nada a ver. Não, eles têm base fundamental, como por exemplo os elfos. Eles falam o Quenya, por exemplo, que é uma língua baseada na fonética finlandesa, e o Sindarin, baseado no galês. Existem dicionários dessas línguas e até cursos para aprendê-las, para os mais fanáticos. Nem todos os elfos podem escolher a mortalidade, como foi o caso de Arwen, que é interpretada por Liv Tyler, pois ela possui um ancestral humano, apenas por isso, senão ela não teria essa opção. Durante as filmagens do Senhor dos Anéis foram utilizados cerca de 1.800 próteses de pés de hobbits. No segundo filme, Gollum fala 15 vezes Precious, e no terceiro filme, O Retorno do Rei, temos 836 mortes, se tornando o filme com o maior número de mortes na história do cinema. Viggo Mortensen, que interpreta o Aragorn no filme, ele tem uma cena do filme que ele chuta a cabeça de um orc e no roteiro original não estava dizendo para ele dar um grito ou algo do tipo. E ele se ajoelha e dá um berro, que no final ficou muito melhor do que originalmente estava no roteiro. Mas aquilo não foi um improviso, foi algo real. Ele quebrou o pé chutando aquela porra. Ou seja, aquela dor realmente foi real. You shall subscribe! Nossa, que bosta. E esse foi o What's So Nerd de hoje, espero que vocês tenham curtido. Eu sempre peço e nunca se esqueçam, se inscrevam aqui no canal para mais vídeos legais como este. Não se esqueçam das minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se inscrevam lá pra gente poder se falar, trocar uma ideia, quem sabe. E eu posto várias coisas aí sobre o canal. Quem tiver interessado, quem quiser me conhecer. Enfim, sempre peço sugestão de temas, então por favor coloque aqui nos comentários os temas que vocês querem para próximos vídeos. Se vocês gostaram desse ou não, críticas, sugestões, comentários. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Este quadro é o Eu Sou Nerd. Você é você e eu sou eu. Então até o próximo vídeo e falou!